Olá, pessoal. Saudações a todos. Espero que estejam bem. Professor Gilberto Souza falando. Eu fui abordado esses dias por pessoas religiosas da religião Testemunho de Jeová. E eles me ofereceram um panfleto. E, como de costume, eles oferecem o panfleto e já querem mostrar o panfleto e dialogar com a pessoa a quem eles estão apresentando esse panfleto. Eu recebi um e eu gostaria de compartilhar com vocês, mas também dar uma resposta aos testemunhos de Jeová sobre o panfleto, porque no panfleto tem uma pergunta. E eu gostaria de dar essa resposta do ponto de vista de um professor de ensino religioso. O panfleto é esse aqui. Espero que dê para ver. O que está escrito nele? O que você acha da Bíblia? É a pergunta feita. E embaixo tem pelo menos 3 sugestões. Na sua opinião, ela é um livro de ideias humanas? Ela é um livro de mitos e lendas? Ou ela é a palavra de Deus? Bom, como professor de ensino religioso, eu posso dizer que ela é as 3 coisas. E se, claro, eu fosse falar isso para aquelas pessoas que me abordaram daquela religião, da Testemunho de Jeová, se eu fosse dar essa resposta a elas, eu não dei porque eu estava passando rápido, porque eu estava fazendo um trabalho por ali, e fui parado por elas e atenciosamente parei e recebi educadamente e já saí. Não deu tempo de conversar. Mas depois, quando eu cheguei para onde eu estava indo, olhei o panfleto e eu gostei. E fiquei até pensando ali nas respostas, e por isso eu estou gravando aqui. E vai ficar no nosso canal do YouTube, Professor Gilberto Souza, Ensino Religioso, como resposta, e para quem quiser assistir e ter a ideia, a resposta dada por um professor de ensino religioso a essas questões. Então, a primeira resposta minha seria essa. Bom, para mim, a Bíblia é as 3 coisas. E é claro que se eu respondesse isso, aquelas pessoas iriam refutar. Por quê? Porque eles são religiosos, porque eles já têm um conceito estabelecido sobre o livro chamado Bíblia, que é um livro sagrado das 2 religiões, a judaica e a cristã. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, espero que eu não esqueça, que eu volte aqui nesse ponto, porque essa Bíblia cristã, ela é tirada da Bíblia judaica, ela é uma extensão da Bíblia judaica, né? O Novo Testamento é uma extensão, mas na Bíblia cristã existe o conteúdo que é o conteúdo da Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, no hebraico chamado de Tanar, na Bíblia cristã chamada de Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica não existe Novo Testamento, e na Bíblia cristã existe de Mateus a Apocalipse. Então, por isso eu digo que essa Bíblia é a Bíblia judaica cristã. Voltando à primeira resposta, eu diria que a Bíblia é as 3 coisas. Por que ela é as 3 coisas? Porque ela é, sim, um livro de ideias humanas. Em primeiro lugar, não foi o próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou o próprio Jesus, que é adorado no cristianismo, é o Salvador, né, segundo a fé cristã, não foi ele que escreveu a próprio punho. Então, é sim um livro escrito por homens e que passou pelo filtro da mente humana. Desse ponto de vista, a Bíblia, ela se origina na mente do homem, no coração do homem. É claro que eles refutariam e diriam, mas
em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é uma inspiração? Né? É que Deus coloca no coração do homem, na mente do homem, essa inspiração, coloca na mente dele as palavras que tem que ser escrita, como deve ser escrito, mas isso é uma crença de quem acredita nessa religião, de quem segue essa religião. Do ponto de vista de um estudioso, de um cientista de religião, não é bem assim. O escritor, ele escreve em nome de Deus, ele fala em nome de Deus, ele guia um grupo de pessoas em nome de Deus, enfim. Então, a primeira resposta seria, sim, a Bíblia é um livro de ideias humanas. A segunda resposta, a Bíblia é um livro de mitos e lendas? Sim, também. Mitos e lendas, não do ponto de vista pejorativo, não. Mas sim, por quê? Porque toda religião tem a sua ideia das origens do mundo, do universo, da raça humana, da natureza, enfim. E isso, do ponto de vista de estudioso das ciências das religiões, sim, ou são sim, mitos e lendas, que são contadas pelos mais velhos, né, para as gerações futuras, no intuito de dar-lhes lições, ou extrair lição desses mitos e lendas, para que aquela futura geração aprenda e extraia lições para ter uma vida pautada no senso moral, no senso ético. E, claro, os mitos e lendas dentro das religiões sempre vão atribuir ao Deus que se adora a criação do mundo, do universo, da natureza, da raça humana, enfim. E por que também são considerados mitos e lendas? Não, repito, não do ponto de vista pejorativo. Mas por quê? Porque não tem como provar. Assim como a ciência não tem como provar o Big Bang, é apenas uma teoria, porque ninguém estava lá, assim também as religiões não têm como provar que esse Deus invisível, esse transcendente, esse ser divino que ninguém vê, também foi ele que criou, porque ninguém estava lá. Exemplo, na Bíblia hebraica, Moisés ouve a voz desse Deus e esse Deus fala com ele. Agora, quem pode atestar que isso é verdade? Apenas a fé. Então, quem crê, acredita e pronto. Agora, quem é cético, vai perguntar quem estava lá e testificou isso. Os judeus testificam que no dia que Moisés ouviu e recebeu a palavra, os 10 mandamentos, as 10 palavras, os 10 mandamentos, que havia uma multidão e que eles viram essa manifestação sobrenatural sobre o Monte Sinai, mas ainda continua sendo algo restrito a eles, à fé deles, à religião deles. Assim como qualquer outra religião vai justificar a sua fé, as suas crenças, em um fato ocorrido lá de acordo com a tradição histórica deles. Então, sim, a Bíblia também é um livro de mitos e lendas. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus? É claro, repito, é para aqueles que acreditam. Porque, repito, toda religião e todos aqueles que seguem essa religião seguem com o intuito de acreditar que o livro sagrado dessa religião é a palavra daquele Deus que se adora, e ali contém ritos, liturgias, né, a forma que deve ser feito, ali contém leis de cunho ético, moral, para que esse grupo siga, e isso eles acreditam ser a vontade desse Deus. Então, entenda, eu estou fazendo esse vídeo aqui falando das testemunhas de Jeová, que, né, foi uma abordagem, eu achei interessante, mas para que você entenda que cada religião tem a sua divindade, que é adorada, pode ter o seu livro sagrado, que, segundo a fé desse grupo que adora essa divindade, é a palavra desse Deus,
e ali está tudo que eles precisam, ali está escrito tudo que eles precisam para poder viver segundo as regras de fé e prática desse Deus que se adora ali naquela religião, mas é também composta por mitos e lendas, porque ali contém histórias que não se pode verificar, ou você acredita ou você não acredita, ou você recebe por fé ou não recebe. Se receber, vai ter que aceitar que é verdade. Aceitando que é verdade, você fica acomodado, fica tranquilo ali naquela religião. Quando você começa a questionar, você ou é colocado para fora ou é visto como um corpo estranho no meio deles. Ok? Então, a Bíblia, eu respeito a Bíblia, respeito os livros sagrados, porque eu estudo as religiões e respeito todos. A Bíblia é a palavra de Deus, para quem acredita, é a palavra de Deus, imutável, inerrante, é inspirada, ok? Mas, do ponto de vista de um cientista de religiões, o que podemos dizer? Foi escrita por homens, e a própria teologia que explana todo esse conhecimento da Bíblia afirma isso, que a Bíblia ela tem mais de 40 autores, que cada autor viveu numa época histórica diferente, cultural, geográfica, política diferente do outro, e cada um escreveu, mas que depois eles entram em consonância, porque ela é inspirada, e ela, a prova dela ser inspirada é exatamente isso, porque 40 autores escreveram, e ela se completa, ela se compõe, ela se unifica em um só pensamento, basicamente, falando de um só Deus e apontando para uma só salvação, enfim. Então, para quem acredita, é isso daí. No entanto, se eu tivesse continuado a minha conversa, ou se eu tivesse dado vazão à conversa ali, eu nem conversei com eles, não dialoguei com eles sobre o panfleto que me deram, e eles até tentam, né, puxar uma conversa, tentam que a gente dê essa resposta aqui, mas eu não pude, eu tive que passar rápido, mas se eu tivesse parado para conversar com aquelas pessoas, eu diria para eles, vocês são um grupo de pessoas que eu admiro muito, mas vocês estão fadados ao fracasso. Com certeza ficariam espantados, diriam, por quê? Eu ia dizer o seguinte, porque vocês estão falando de um Deus que vocês não conhecem. Estão usando um livro que originalmente não é o que está na mão de vocês, porque vocês, quero dizer, os Testemunhos de Jeová, eles mudam propositadamente, deliberadamente, muitos textos que há na Bíblia antiga, eles pegaram e fizeram uma tradução, inclusive chamada Tradução do Novo Mundo. Eles mudaram muito do que está na Bíblia antiga. Eu não vou dizer original, porque não existe original, mas as Bíblias antigas, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã mais antiga. Eles pegaram a Bíblia cristã e ainda modificaram um monte de coisa no Novo Testamento. Então, eu ia dizer para eles, vocês fazem um trabalho que é até interessante, respeitoso, mas vocês estão fadados ao fracasso. Porque adoram um Deus que não conhecem, porque o Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Israel, um povo que é lá do Oriente Médio, é uma fé antiga e que já foi deturpada e continua sendo até o dia de hoje, não só por grupos judeus, mas também por outros grupos, tais como os cristãos, e essa fé que veio do cristianismo também já está sendo deturpada, muito, muito, muito deturpada, e cada dia que passa, deturpam mais, modificam mais, enfim, e adoram esse Deus que eles não conhecem, proclamam um Salvador que não é o Salvador da religião que eles pensam ser. Na verdade, a ideia de Messias é uma ideia judaica, originalmente judaica, mas que foi abraçada aí pelo cristianismo e propagado pelo mundo. E o livro que eles têm na mão, que eles acreditam ser a palavra de Deus, não tem muita conexão com aquele livro mais antigo, que é a Bíblia hebraica, que deu origem à Bíblia cristã, e que é a Bíblia cristã que deu origem a esse livro que os Testemunhos de Jeová carregam, chamado Tradução do Novo Mundo, que é muito modificada em relação à Bíblia cristã. Ou seja, resumindo tudo, aonde eu quero chegar? As pessoas precisam, urgentemente, as pessoas que eu quero dizer são os religiosos, principalmente os cristãos, evangélicos, protestantes e suas vertentes, que usam a Bíblia como base de sua
fé, enfim, de sua adoração, do seu culto, essas pessoas precisam urgentemente voltar às raízes dessa fé e desse livro sagrado, porque estão muito, mas muito distantes, e eu poderia repetir aqui dizendo, não só ao Testemunho de Jeová, mas aos outros também, que usam esse livro e que dizem cultuar a esse Deus, mas de maneira totalmente distante das formas antigas como foi realmente estabelecido. Voltem às origens, porque vocês estão fadados ao fracasso. Até a próxima.